No século XIX, foi criada uma bandeira que só existiu por 4 dias. Como isto foi possível? Assista ao vídeo até o final e descubra por que essa duração foi tão curta e que foi bem melhor ela ter sido extinta. O Brasil, desde o descobrimento, utilizou várias bandeiras. Cada uma delas era introduzida ou mudada de acordo com o status do reino com o passar do tempo. A primeira bandeira hasteada pelos portugueses no Brasil em 1500 foi a bandeira da Ordem de Cristo. Esta instituição financiava as grandes navegações portuguesas. A bandeira tinha a face branca com uma cruz vermelha ao centro. A próxima bandeira foi a bandeira real, que passou a ser utilizada quando o Brasil foi oficializado colônia de Portugal. Esta ficou em vigor até 1521. Trata-se da mesma bandeira da Ordem de Cristo com o escudo de Portugal sobre a cruz. O rei português Dom João III era conhecido como colonizador. Após o descobrimento, o brasão dele foi usado nas bandeiras presentes em viagens de exploração e colonização do Brasil, até o ano de 1616. Em 1580 foi formada a União Ibérica, que foi a junção entre as coroas espanhola e portuguesa. Em 1616, o espanhol Felipe II assumiu o trono e criou uma bandeira para Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil. Em 1640, foi criada a bandeira da Restauração como marco do fim do domínio espanhol. A bandeira do Principado do Brasil foi a primeira criada especialmente para o nosso país em 1645. A esfera de ouro integrava outras flâmulas, como a do rei português Dom Manuel I. Acima dela, ficava a cruz da Ordem de Cristo e ficou em uso até 1816, adotada em 1683. Depois da morte do rei português Dom Afonso VI, a bandeira de Dom Pedro II de Portugal é aquela em que o verde aparece pela primeira vez. O verde representa a sua família, a Casa de Bragança. Em 1815, o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal e Algarve. Na bandeira, criada em 1816, nosso país é representado por uma esfera de ouro. Ela foi usada no período do rei Dom João VI. A bandeira do regime constitucional foi a última bandeira com símbolos portugueses usada em terras brasileiras. Foi criada em 1821 depois que a monarquia tradicional acabou em Portugal, em 1820. Surgia por lá a monarquia constitucionalista, a coroa passou a ser subordinada ao poder legislativo com a instituição de um parlamento. A bandeira imperial surgiu durante o governo do imperador Dom Pedro I e marca a libertação política em relação a Portugal. De 1822, quando foi criada, até 1935 teve poucas alterações nos elementos presentes no brasão central. A cor verde retorna à bandeira para representar a Casa de Bragança, família de Dom Pedro. O amarelo representa a Casa de Habsburgos, família de Dona Leopoldina, que era austríaca. Os ramos de café e tabaco representam a economia brasileira. A coroa representava a monarquia. O círculo armilar representa a navegação portuguesa, que foi de suma importância para a existência do reino. A cruz da Ordem de Cristo representa o catolicismo, que era a religião oficial, e as 20 estrelas representam as províncias. Após a proclamação da República, em 1889, decidiram substituir a bandeira para representar a mudança de regime. Criaram então a bandeira republicana, que foi inspirada na bandeira dos Estados Unidos e mantinham o verde e o amarelo, que já estavam intrinsecamente ligados à cultura popular. A nova bandeira foi hasteada no dia da proclamação, mas não foi bem recebida e foi substituída por outra 4 dias depois. O novo governo resolveu criar uma bandeira que fosse semelhante à antiga bandeira imperial, mas removendo os elementos que remontam à monarquia. A bandeira que usamos hoje foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Leme, e desenhada pelo artista Décio Vilares. Voltam o retângulo verde e o amarelo e removem os símbolos imperiais, substituindo pelo selo da República. Como o verde e o amarelo eram apreciados pelo povo, foram mantidos, mas seu significado foi alterado para a vegetação e a riqueza.
O círculo azul com estrelas é a reprodução do céu no dia da proclamação da República e cada estrela representa um estado da federação. A frase ordem e progresso é uma reprodução das ideias positivistas que ensinavam que o amor traz ordem e a ordem leva ao progresso. O amor foi suprimido da frase porque é o fundamento do cristianismo e o Estado agora era laico. De 15 de novembro de 1889 até hoje, só houve alteração da bandeira original na quantidade de estrelas em relação à criação de novos estados. Agora que você já sabe tudo sobre as bandeiras do Brasil, só nos resta agradecer. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.